Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. E às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Cante: Senhor, eu quero brilhar por Ti. Quando o mundo se apagar, eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Pregando a sã doutrina em todo o tempo. Ou seja, um pastor comprometido com as sãs palavras, e Paulo vai orientar o seu pastor, Timóteo, ali em Éfeso, como deveria fazer. Lá na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 1 a 5, diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda a longanimidade e ensino, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres e segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre bem o teu ministério. Que Deus abençoe essa palavra no meu e no seu coração. É interessante, amados irmãos, que Paulo, como apóstolo, como aquele que fundou as igrejas na Ásia, ele estava preocupado com o que estava acontecendo em Éfeso. E é por isso que ele deixa ali o seu filho na fé para cuidar desta área, ajudando a igreja a poder se identificar de alguns ensinos falsos, que era contrário àquilo que ele havia ensinado na igreja. E o apóstolo Paulo, com essa preocupação, pede a Timóteo a ter cuidado com isso. Como diz, com a sua partida, ele já estava entendendo que não mais sairia da prisão e a preocupação dele com as igrejas. E é interessante, amados irmãos, que nesse momento, quando Paulo se encontrava ali em Roma, preso, e lá na Macedônia escreveu uma carta a Timóteo nesse sentido. E é interessante que lá nesse contexto, o que é a preocupação dele? Era com os falsos ensinos daqueles falsos mestres, ao qual tinha alertado na sua primeira carta, mas ainda persistia. E é interessante que no capítulo 3 dessa segunda carta, no versículos de 1 a 9, ele diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons,
traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também destes, porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativa mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Jânice e Jambres resistiram a Moisés, assim também este resiste à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e repróbados quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesta a sua insensatez, como também aconteceu com a daqueles. Interessante essa palavra de Paulo, e que talvez dentro de nós a gente vai, não é possível que esse tipo de pessoas exista dentro da igreja. Não é possível que esse tipo de crente exista hoje no contexto da igreja. Mas Paulo está dizendo aqui que existe pessoas com todas esse comportamento. Aí a gente pode perceber, será que não houve nenhuma transformação? Mas Paulo está dizendo isso a Timóteo, para ter cuidado com essas pessoas, que aprendem sempre, mas nunca colocam em prática aquilo que têm sido informados. Eu costumo dizer, amados irmãos, que a função pastoral é isso: pregar a palavra, exortar, falar aquilo que a palavra nos ensina. Cabe cada um que ouve refletir no que a palavra diz, porque existia pessoas ali que estavam trazendo ensinamentos contrários à graça, aquilo que Jesus veio fazer, cumprindo, então, inaugurando seu ministério da graça. Mas eu quero pensar com os irmãos em alguns pontos rápidos. Em primeiro lugar, pregando a doutrina em todo o tempo, sabendo que Deus Pai, Deus Filho são testemunhas. O versículo 1 vai dizer isso. Conjulte, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Ou seja, nós temos, ele estava dizendo a Timóteo, olha, perante Deus e Jesus, Paulo menciona testemunha para dizer a Timóteo, máxima seriedade na sua tarefa, máximo zelo na sua tarefa, para que possa advertir aqueles que estão sendo encaminhados com a outro tipo de doutrina que não seja a sã doutrina em Cristo Jesus. Então, pense nisso, fale nisso e ensina isso. Cristo Jesus que há de julgar. Cristo como juiz há de julgar, diz no versículo 8, desse mesmo capítulo, assim, a qual o Senhor justo juiz, ou seja, ele irá separar as ovelhas dos cabritos, dos bodes. E isso Jesus vai nos ensinar lá em Mateus 25. E eu e você, que somos porta-vozes dessa graça, porta-vozes desse amor, não podemos esquecer que onde quer que nós estejamos, e falamos da palavra de Deus, nós temos um Deus presente, onisciente. Nós temos Jesus, através do Espírito Santo, a nos incomodar, falar aquilo que nós estamos transmitindo, se é de acordo com a palavra ou não. Porque hoje existem muitas questões, isso é relativo, essa verdade é relativa, e a gente vai sendo envolvido com isso. Por exemplo, existem programas na internet, e programas na televisão, que já não estão mais falando no descer e após ser, ou antes de Cristo ou depois de Cristo, já está falando numa era, num tempo, e nós vamos ser envolvidos com essas informações. Jesus não dividiu a história? E por que essas pessoas não querem agora nominar o nome de Jesus? E a gente vai ficando calado. Então, nós precisamos ter muito cuidado nesta palavra e entendendo que nós precisamos quebrar esse tabu e viver a nossa fé. Não aceitando essas coisas, entendendo que Deus, que Jesus há de julgar as nossas ações. Segundo, e se preparando melhor a cada dia. Ele vai dizer aqui no versículo 2,
prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda a longanimidade e ensino. Evidentemente que quando ele vai dizer a Timóteo, se preparando, prega a palavra, faz um apelo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 15, diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Se nós, amados irmãos, manejamos bem a palavra do Senhor, estaremos preparados para defender essa doutrina. Estaremos preparados em todo momento para poder entender que aquela palavra, que aquela filosofia não condiz com a palavra de Deus. Porque eu estou estudando a palavra, eu estou meditando na palavra. Por isso que é importante a gente valorizarmos o estudo em família, conversarmos sobre aquilo que a Bíblia nos ensina em família. E é importante nós não esquecermos da EBD, Escola Bíblica Dominical, que eu valorizo, de que nós aprendemos a conversar uns com os outros. Qual a tua ideia disso, qual a tua ideia daquilo? A gente começa a expor a palavra e aprender. E é por isso que nós precisamos manejar bem a palavra, porque virá tempos difíceis. A irmã Julita já disse aqui, nós estamos vivendo tempos difíceis, tempo em que não há segurança no ir e vir, tempo em que as pessoas estão aí realizando relacionamento que a Bíblia condena e nós estamos achando normal na nossa frente. Eu estava com a família esse final de semana aqui na Beira Rio, nesse feriado, fazendo um piquenique, e ali mesmo a gente via ações de pessoas que não condiz, ou seja, insultando o nosso caráter à frente. E eu falei com uma família, a gente precisa estar orando e atento a isso, porque as pessoas estão sendo enganadas, levando-se a realizar ou fazer as coisas sem informação nenhuma. Então, eu e você precisamos pregar essa palavra, ficar atento, porque apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Nos mostra a preocupação de Paulo quanto a esses dois. Havia ali uns falatórios inúteis e profanos. Segundo alguns estudiosos, esses líderes gnósticos da época pregavam que a ressurreição já havia ocorrido, pervertendo assim a fé de alguns na ressurreição futura. É o que nós podemos perceber hoje. E interessante que a igreja primitiva, ela foi desafiada nos primeiros séculos com o gnosticismo, trazendo mentiras, fazendo uma miscelância com a cultura judaica, com o evangelho, e trazendo ali algumas informações que misturavam tudo. E isso trazia um desafio muito grande para Paulo, para defender o evangelho ali. E é um desafio para nós hoje, porque hoje nós temos acesso a toda a igreja à internet. E vocês talvez escolhem aí diversas mensagens pela internet, diversos pastores, que às vezes não sabem exatamente o que eles ensinam, e começa a achar bonito. E quando vai perceber aquele porta-voz, bom, essa não é a informação bíblica que está dizendo. Então, nós precisamos estar muito cuidado naquilo que nós ouvimos através da internet, ou daquilo que nós começamos a achar que é verdade e a palavra de Deus diz ao contrário. Precisamos ter muito cuidado. Quando ele vai dizer assim, quanto Himeneus e Fileto, cuidado com eles, porque eles abraçaram uma doutrina que não é aquilo que eu ensinei a vocês. Precisa ter muito cuidado em relação a isso. Então, eu penso que o pastor hoje ele tem muita responsabilidade naquilo que ele quer ministrar dentro da palavra de Deus. Eu não posso colocar dentro da palavra de Deus a minha exegese. Eu tenho que tirar essa exegese e aplicar para a igreja. E há muitos pastores e líderes que tentam colocar naquilo que lê a sua exegese, a sua interpretação pessoal. E nós estamos vendo aí, amados irmãos, em muitos arraiais, até nos batistas, divisões quanto a isso. E precisamos estar atentos, porque se nós, porta-voz da palavra, olharmos para aqui, a gente vai precisar que
perceber que nós precisamos ler e aprender muito. Em toda situação, seja boa ou não, a sã doutrina deve ser proclamada. Terceiro, mesmo que não agrade a todos, versículo 3 diz aí, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Pois haverá tempo em que não suportarão. Possivelmente uma referência a algumas pessoas que têm ligação com a Igreja de Cristo. Hoje nós queremos ouvir muitas novidades. Às vezes vemos para a igreja, eu quero ver qual a novidade de hoje. Eu quero ver qual a aplicação que o pastor vai trazer, mas a gente não pensa qual a mensagem bíblica que ele vai trazer hoje, que eu preciso me alimentar. As pessoas querem ver novidades e que não seja dentro da palavra de Deus. Mas quando a gente traz a palavra de Deus, sempre haverá novidade para nós. Eu, alguns anos atrás, quando ia para a minha igreja, eu tive que pegar um transporte de carro, a igreja era longe, e eu passava por frente de alguns templos, na volta, quando terminava o culto. E, às vezes, a frequência do culto, dependendo do tempo, muito chuvoso, né? E, às vezes, a frequência diminuía. Mas, às vezes, amados irmãos, que eu passava de carro, eu mostrava para a irmã Angel, está vendo? Como é que aquele tempo está lotado? Por que que a nossa igreja não lotou e aquela igreja está lotada? Aí eu dizia para ela, claro, nós pregamos a palavra de Deus. Outros pregam curas e milagres. Outros pregam prosperidade. E as pessoas querem ver isso. Eu quero ser curada, né? Eu quero ver milagres. Eu quero ver palavras que me mostrem que eu vou ser próspero. Alguma coisa vai acontecer. Então as pessoas vão a esses templos em busca disso. Evidentemente lota. Porque as pessoas querem ser imediatista. O imediatista na vida dela, a cura e o milagre que está precisando. Mas não a palavra de Deus para corrigi-la, para adverti-la do pecado, do perigo que se encontra. As pessoas não querem mais ouvir isso. E eu dizia à minha esposa, mas vamos continuar, como ele diz aqui, pregue a palavra a tempo e fora de tempo. E nós precisamos estar bem atentos a isto. Haverá tempo em que não suportarão. A sã doutrina, Cristo é o mediador da aliança da graça, mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo. Na segunda carta de Paulo, aqui a Timóteo mesmo, no primeiro capítulo, versículo 13, ele diz assim, conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Conserve aquilo que eu te ensinei. Conserve essa palavra, não saia dela, não vai através de mineiro de fileto, que está dizendo que não há mais ressurreição, que Cristo não apareceu, isso foi uma visão, foi um aeon, aquelas filosofias judaicas que dizia naquele tempo. É só conhecer um pouquinho da teologia do gnosticismo, em que essas pessoas entravam no seio da igreja e estavam dizendo a essas pessoas que Cristo já voltou, eles poderiam fazer o que quiserem, não haveria problema nenhum, né? Que a carne é má, que o espírito é bom, e quanto mais você vai praticando o pecado, mais você vai liberando a alma, e as pessoas vão entrando, opa, estamos juntos. E é isso que a nossa natureza pede. Mas Paulo está dizendo, não, isso não pode acontecer no seio da igreja. Nós precisamos buscar a santidade, nos preparar para a volta de Jesus. Não é isso? Quantos de nós hoje, Senhor, volta logo, porque o tempo está difícil. Eu fico brincando com a minha esposa. Você está pedindo para Jesus voltar logo, mas tem pessoas que precisam ser salvas. Tem pessoas que precisam ouvir o evangelho para a salvação.
E ele, o seu amor é tão grandioso que quer que essas pessoas sejam salvas e que sejam libertas do pecado. E nós precisamos anunciar o Evangelho. Aí sim Cristo vai voltar no tempo dele. E eu penso que a orientação de Paulo, tanto a Timóteo como a Tito, é preservar a doutrina, falar aquilo que ele tem ensinado àquelas pessoas. Quando nós entendemos isso, nós vamos estar atentos a essas mentiras que a internet tenta emplacar na vida de cada um. Evidentemente que eu não posso impedir os irmãos de ouvir uma boa música, ouvir uma boa mensagem, mas escolham aquelas pessoas que têm compromisso espiritual, compromisso com a palavra. Quer ouvir uma boa mensagem? Tem pessoas, evidentemente, na internet, que têm uma boa palavra, doutrina, palavra de Deus para nós, e não nas suas posições pessoais sobre a Bíblia. Quarto, ocupando com as doutrinas basilares da sã palavra. Ó Timóteo, ocupa-te nelas, foquem nelas, não desvie para cá nem para lá, porque às vezes, amados irmãos, nós começamos a falar tantas coisas, menos da palavra de Deus, menos do pecado, menos da salvação, menos da volta de Jesus, menos da santidade, como eu devo me policiar diante de uma posição política ou não. Conversamos tanto sobre isso, menos da salvação em Cristo Jesus. Ele vai falar exatamente no versículo 4 desse capítulo. Diz assim, se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. O que é fábulas? Sobre esse tema é interessante que Paulo orienta a sua primeira carta no capítulo 4, na primeira carta no capítulo 1, versículo 4, ele vai falar sobre isso também, assim, nem se ocupasse com fábulas. Versículo 13, para entender melhor. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinassem outra doutrina, nem se ocupasse com fábulas e com genealogias intermináveis, que antes produzem controvérsia do que serviço a Deus na fé. E isso tem acontecido muito nos nossos dias em relação a muito falatório. Ele vai dizer exatamente isso. O que é também essas fábulas que vai mostrar para nós aqui? O apóstolo vai se referir, possivelmente, à espécie de lendas sobre personagens do Antigo Testamento que são encontradas em muitos dos escritos apócrifos judaicos. Ou seja, livros não canônicos, não reconhecidos pela igreja. Eles buscavam nesses livros muitas informações e traziam para dentro do Evangelho, para desviar as pessoas da palavra de salvação e trazer, então, essas fábulas para encantar o povo, que são encontradas em muitos livros. E também fala sobre genealogias sem fim. Talvez uma referência primitiva, forma de especulações detalhadas, associada a mitos judaicos, que se desenvolveram no gnosticismo. Essas especulações e aos inúmeros seres espirituais supostamente envolvidas na criação. Na carta a Tito, outro pastor, ele diz, evita discussões insensatas, genealogias, contendas. Eu me lembro que, alguns anos atrás, eu acho que alguns irmãos também se lembram, que surgiu uma seita chamada Nova Era. Amados irmãos, qualquer símbolo era Nova Era. Não, isso é Nova Era. E esse Ion é Nova Era. Eu falei assim, se nós ficarmos preocupados, e eu até fiz um estudo sobre isso, se nós ficarmos preocupados com esses símbolos, não vamos esquecer a cruz. Não vamos esquecer de pregar Jesus. E lá se passou, né, muitos anos, e a igreja está aí, e a Nova Era foi embora.
Então, nós precisamos entender que cada contexto da igreja surgirão desafios. Mas se eu estiver com a palavra no meu coração, podemos dizer como o salmista, no Salmo 19, né? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E eu vou estar atento a todas as insinuações e me desviar da palavra. Me desviar da palavra. Porque se nós temos muitos porta-vozes, se eu começar a ouvir a todos, eu vou esquecer de meditar na palavra. Sejamos como os bereanos. Paulo, ao pregar ali, começou eles a refletir, olhando se é aquilo mesmo que a palavra dizia. Aí nós vamos estar atentos em relação a esses falsos mestres e falsos ensinadores. E quinto, já terminando, desculpa orar um pouquinho, sendo fiel ao chamado de Deus. Versículo 5 vai dizer assim: tu, porém, se sobra em tudo, sofre as aflições, faz a obra de evangelista, cumpre bem o seu ministério. Eu entendo, amados irmãos, que o bom pastor, ele, quando foi chamado por Deus, saberá cumprir o seu propósito. Os irmãos, depois de lerem aí essa pastoral, que eu trouxe a ilustração sobre o novo pastor, quando ele cumpre a missão de Deus de ser chamado. Ele roga a presença de Deus para estar com ele nessa missão. Moisés rogou a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, sem o Senhor ir comigo eu não vou, que eu tenho medo. E já o pastor idoso, agradecendo a Deus pela fidelidade da sua companhia. Quando nós recebemos o chamado de Deus, nós recebemos com muito temor e tremor. Mas se nós queremos cumprir a palavra de Deus, Ele vai ser conosco. O Espírito Santo vai nos ajudar. Essas 7 pedras não nos vão derrubar, porque nós vamos prosseguir nesse nobre missão de orientar com amor, né? Com amor, as pessoas nesse sentido, para cumprir o seu ministério. Porque lidamos com pessoas humanas, e nós precisamos estar atentos a isso. Concluindo, pregando a sã doutrina, sabendo que Deus Pai e Deus Filho são testemunhas da nossa missão, se preparando melhor a cada dia, mesmo que não agradando a todos, ocupando com as doutrinas basilares da palavra e sendo fiel ao chamado de Deus, deve ser a preocupação de cada um chamado por Deus no ministério glorioso. Continuemos a orar pelo novo pastor na sua vinda. Aquele pastor que nós queremos que cumpra em Jeremias 3,15. Dar-vos-ei pastor segundo o meu coração. Não segundo o nosso desejo. Não segundo eu, mas segundo aquilo que Deus quer. Porque Ele sabe exatamente como essa igreja é e como ela precisa, de quem Ele precisa. Nós possamos dar as mãos nesse sentido e pedir ao Senhor, nos ajude, Senhor, a encontrar aquele pastor segundo o teu coração, que pastoreie com entendimento, com amor, com dedicação. Que Deus, pois, abençoe cada um de nós. Amém? Que a tua palavra continue falando aos nossos corações, para a honra e para a tua glória. Leva-nos em paz, que logo mais possamos estar aqui às 19 horas para continuar, Senhor Deus, esse louvor ao Senhor, que é digno e merecedor de todo o nosso louvor. Em nome de Jesus oramos assim. Amém. Quero brilhar por ti.